Olá, vamos hoje continuar o nosso estudo resolvendo a questão 34. Na hipótese de redistribuição, não é o servidor que é deslocado. Na hipótese de redistribuição, não é o servidor que é deslocado de um cargo para o outro, mas é o próprio cargo que é deslocado para outro órgão ou entidade dentro do mesmo poder. Julgue os itens a seguir. Antes de julgarmos os itens, eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 37, da Lei 8.112 de 1990. A redistribuição, caros colegas, é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central, observado os seguintes preceitos: interesse da administração pública, equivalência de vencimentos, manutenção da essência das atribuições do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Então, a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo. Questão 234. Essa afirmação é correta? Qual a afirmação? A afirmação de que, na hipótese de redistribuição, não é o servidor que é deslocado de um cargo para o outro, mas é o próprio cargo que é deslocado. Corretíssima. A questão 234 é correta. Questão 235. Esta afirmação é errada, pois na redistribuição o servidor é deslocado de seu cargo original para o outro cargo vago. Não, nós acabamos de ver que não é o servidor, e sim o cargo. Ocorre o deslocamento do cargo. Questão 236. Essa afirmação é errada, pois o deslocamento do cargo somente ocorre na hipótese de readaptação. Nada a ver. A redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal. Ela ocorre interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção de essência das atribuições do cargo, vinculação entre graus de responsabilidade e complexidade da atividade, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão e entidade. Esses são os preceitos para que ocorra a distribuição, a redistribuição. Então, a questão 236 está errada. Questão 237. Essa afirmação é errada, pois a redistribuição implica a passagem de cargo dos quadros de um poder para o outro. Também está incorreto. Já acabamos de falar que a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Pode ser para o outro órgão ou entidade do mesmo poder. Próxima questão. TCE realizou concurso para provimento de cargos de nível médio. TCE realizou concurso para provimento de cargos de nível médio, com prazo de validade de 2 anos, prorrogável por igual período. Porém, passados 2 anos da homologação do concurso, o prazo não foi prorrogado, embora houvesse ainda candidatos aprovados e não nomeados. 2 meses depois desse decurso do prazo de validade, o TCE, Tribunal Superior Eleitoral, editou ato reinstituindo a validade do referido concurso, pelo período de 2 anos.
Nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. A referida questão 238. Questão 238. A referida reinstituição é inválida por violação do princípio da legalidade. Quando você estuda a Lei 8.112 de 1990, você não pode esquecer do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que fala dos princípios constitucionais da administração pública. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o tradicional que todos os alunos conhecem, é a LIMP. Vamos limpar a administração pública. E para limpar a administração pública, nós temos que pensar na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e na eficiência. Então, assim, nós concluímos que a questão 208 está correta. A referida restituição é inválida por violação ao princípio da legalidade. Questão 239, 239. A referida reinstituição é válida em respeito ao princípio da razoabilidade. Erradíssimo. Nós temos que preocupar, nesse momento, a princípio, com o princípio da legalidade. E essa restituição é inválida. Questão 239 está errada. Questão 240. A referida restituição é válida em respeito ao princípio da economicidade. Como que você pensa no princípio da economicidade se você está ferindo o princípio da legalidade? Então, a questão 240 está incorreta. Questão 241. A referida reinstituição é válida em respeito ao direito adquirido. Que direito adquirido? Que direito adquirido? Gente, feriu o princípio da legalidade, não há que se falar em princípio de direito adquirido. A questão 241 está incorreta. Próxima questão. Adriana ocupa cargo de provimento efetivo no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, onde trabalha durante o dia e é professora em uma universidade privada, onde trabalha 2 noites por semana. Julgue os itens. Questão 242. Neste caso, a situação de Adriana é regular, pois a atividade de professora é compatível com a de servidora pública. Corretíssimo. Aí você, se tiver alguma dúvida, pode buscar o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 16. Questão 243. Neste caso, a situação de Adriana é inconstitucional, pois a lei não permite a acumulação de cargo público com emprego em empresa privada. Aonde está isso? Aonde está essa proibição? Negativo. Então, a questão 243 está errada. Meus caros, ao artigo 37, o inciso 16 fala: é vedada a acumulação minerária de cargos públicos, não cargos privados, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, a questão 243 está errada. Questão 244. Neste caso, a situação de Adriana inviabiliza que ela tome posse em outro cargo. Não, ela não está acumulando cargos públicos. Ela está somente num cargo público. Então não há que se falar em inviabilidade da Adriana tomar posse em outro cargo público. Ela sendo professora, ela pode tomar posse em outro cargo de professora ou em outro cargo técnico ou científico. Então, a questão 244 está incorreta. Próxima questão. O indivíduo, ao integrar uma junta eleitoral,
na qualidade de cidadão de notória idoneidade, responda à questão 245. Eu quero só repetir esse enunciado. Um indivíduo, ao integrar uma junta eleitoral na qualidade de cidadão de notória idoneidade, questão 245, ocupa cargo público de natureza especial. Não. Por ele, preste bem atenção, por o indivíduo ocupar uma junta eleitoral, ele não ocupa cargo público. Primeiro, para você ocupar o cargo público, será através de concurso ou cargo, ocupar cargo público, concurso de provas ou provas e títulos. Concurso de provas ou provas e títulos. É o que diz, preste bem atenção, é o que diz o artigo 37. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma em lei, ressalvadas a ressalva as nomeações em cargo em comissão, declarado em nível nomeação e exoneração. Ocupa cargo público de natureza especial? Não. A questão 245 está errada. 246. Ocupa cargo público temporário? Não. Indivíduo que participa da junta eleitoral não ocupa cargo temporário. Ocupa cargo público honorífico? Também não. Questão 247 está errada. Questão 248. Não ocupa cargo público. Corretíssima a questão 248. Questão seguinte. Considere que o TRE tenha fixado, o TRE do Acre, tenha fixado em 1 ano o prazo de validade para o concurso público de provas e títulos, em edital que foi silenciosamente quanto à possibilidade de prorrogação. Julgue os itens. Questão 249. Nessa situação, essa fixação seria ilegal, pois a legislação brasileira fixa em 2 anos o prazo de validade dos concursos públicos. Errado. A legislação brasileira, a Lei 8.112 de 1990, fixa em até, e a própria Constituição Federal, até 2 anos. Então, a questão 249 é uma questão falsa. Questão 250. Nessa situação, esse prazo poderia ser prorrogado uma única vez por mais 1 ano. Corretíssimo. É o que diz o artigo 37 da Constituição Federal e também o artigo 12 da Lei 8.112 de 1990. Questão 251. Nessa situação, esse prazo poderia ser prorrogado até 3 vezes por igual período, pois o prazo máximo de validade dos concursos públicos, incluindo prorrogação, é de 4 anos. Errado. Artigo 12. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. A questão 251 está incorreta. Questão 251 está incorreta. Questão 252. Nessa situação, esse prazo seria improrrogável, pois a possibilidade de prorrogação depende de expressa previsão no edital. Não precisa. Por quê, professor? Porque, na verdade, o artigo 12 diz o seguinte: o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de realização serão fixadas em edital, que será publicado no Diário Oficial da União em jornal diário de grande circulação. Não se abrirá novo concurso enquanto houver aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Caso não há previsão de prorrogação no edital, de qualquer forma, o administrador público ele
ele pode prorrogar dentro da lei, uma única vez, por igual período. Questão 253. Quando o servidor público passa a ocupar cargo ou emprego público de um maior grau de responsabilidade e maior complexidade de atribuição, disse que ele, quero só chamar a atenção de vocês, preste bem atenção, para uma leitura mais detida desta questão. Quando um servidor passa a ocupar cargo ou emprego público de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de atribuição, disse que ele, alternativa A, recebeu uma promoção, que é uma forma derivada de provimento. B, sofreu transposição ex officio, que é uma forma derivada de provimento. Passou por investidura inicial, uma vez que a dificuldade de exercício do novo cargo é originária. Foi beneficiado com aproveitamento que ele reconhece capacidade superior à posição anterior ocupada. A alternativa correta, meus caros, é a letra A. Recebeu uma promoção, que é uma forma derivada de provimento. É o que diz o artigo 8º da Lei 8.112 de 1990. Muito bem. Questão seguinte. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Corretíssima, está de acordo com o artigo 3º da Lei 8.112 de 1990. Questão 254 está correta. Questão 255. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Correto. Corretíssima a questão 255. Questão 256. Para os efeitos da Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, servidor é quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Errado. Porque, na verdade, a Lei 8.112, no seu artigo 4º, diz o seguinte: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. É proibida. E, para efeito desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, a questão 256 está incorreta. Questão 257. Um conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, trata-se de A, do provimento, B, da estabilidade, C, da investidura, D, do cargo público. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. É o que diz o artigo 3º da Lei 8.112 de 1990. Questão de número 258. Posidônio, servidor público estável, foi surpreendido hoje com a extinção do seu cargo. Neste caso, ele, alternativa A, permanecerá em possibilidade, permanecerá em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, podendo ou não ser aproveitado em outro cargo. B, deverá ser aposentado com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. C, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional
ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Questão alternativa B. Será aposentado com remuneração proporcional ao tempo de serviço, sendo-lhe facultado requerer o seu aproveitamento em cargo análogo. Meus caros, a questão de número 258, ela pede o seguinte: o Sidônio, servidor público estável, foi surpreendido hoje com a extinção de seu cargo público. Neste caso, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Corretíssima a alternativa C de casa. Você vai encontrar na Lei 8.112 sobre disponibilidade no artigo 30 ao artigo 32. No artigo 30 ao artigo 32. Questão seguinte: a investidura de um servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com limitação que tenha sofrido em sua capacidade física verificada em inspeção médica é admitida na lei e se diz recondução. Questão de número 259. É admitida na lei e se diz recondução. Não, meus caros amigos, é admitida na lei, mas se diz readaptação. A questão está incorreta. Questão 260. Não é admitida na lei, salvo por novo concurso, restando ao servidor a opção da aposentadoria por invalidez. Falsa, errada. É admitida na lei, sim, que é a readaptação. Questão 261. É admitido na lei e se diz readaptação. Corretíssima a questão 261. Questão 262. É admitido na lei e se diz reversão. Errada. É admitido na lei e se diz recondução. Readaptação, porque reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Nós vamos encerrar esse vídeo parando aí na questão 262. No próximo vídeo, nós daremos continuidade ao curso de resolução de questões estudando a Lei 8.112 de 1990. Bons estudos e até o próximo encontro, se Deus quiser.